Uma coisa que você falou na entrevista com o Daniel Gontijo lá, foi... Bom, você fala, né, da sua... Hoje você falou também da sua vontade de entrar e fazer caridade e tal. E aí você comenta que acontecia muito de vocês terem vontade de fazer caridade, mas não poderem, serem barradas, do tipo, não vai dar isso aqui pros pobres, não, que isso aqui tem que guardar, porque tem um cara que vem aí e dá o dinheiro. Só que assim, quando tem eu não queria chamar de investidor, Daniel, mas quando tem um apoiador da instituição... Lá é benfeitor. Benfeitor. Quando tem um benfeitor, ele deixa... Boas, eles são bons, eles são bons. Os benfeitores. Quando o cara vai lá vai fazer a benfeitoria pra igreja, você imagina, o benfeitor faz a igreja, pro benfeitor, né, comprar o tijolinho dele no céu ali e falar, nossa, fiz a caridade. Porque a igreja vai reverter isso para pessoas pobres que precisam e tudo mais. Mas como você disse, quando tinham pessoas pobres, eles não deixavam ajudar, porque tinha que guardar pro benfeitor. Então, assim... O benfeitor paga para ele mesmo e para onde vai esse dinheiro? Não, na verdade não era dar para o benfeitor, era assim. Se uma pessoa pobre batia para pedir comida, muitas vezes ficavam bravos, não queriam dar. Quando chegava alguém rico, você descia o melhor que tinha, você ofertava o melhor, porque você tinha que conquistar aquela pessoa, porque aquela pessoa poderia se tornar um benfeitor. Então a forma de tratamento era diferente, entendeu? E assim, a congregação que eu estava era carmelita, então a madre gritava, a gente não tem carisma com pobre, a gente não cuida de pobre. Então, assim, existia uma crise enorme. E eu não entendi. Aí, um dia, anos da minha vida inteira, eu ouvindo, a gente não cuida de pobre, a gente não tem carisma com pobre. Ok, e eu a vida inteira lutando com aquilo. Aí um dia eu fui falar com o Frei, aí eu falei assim, minha crise é porque a madre fala que aqui não é de pobre, que a gente não cuida de pobre. Aí ele falou assim, a vocação dos pobres é a vocação da igreja. Aquilo me acalentou. Então, assim, não podia mesmo. Muitas vezes eu vi dizer não, e você não dava o melhor, sabe? Aí tinha um dia que podia. Acho que era Domingo de Ramos, que era o dia que abria as portas do Camelo e você tinha que achar um mendigo. Eu andava com a minha amiga pela cidade, era a minha função. Achando um mendigo para poder trazer para o convento, para poder comer dentro do convento, porque era uma tradição do Carmelo. Nesse dia, mas nos outros dias, um só. E nos outros dias? Tudo tem limites também, hein? Vou trazer dois, gente. Sério. E eu lembro que, tipo assim, como era a minha realização, né? Então eu montava uma mesa linda pro mendigo, o mendigo até ficava assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? Domingo eu volto aqui, hein? Aí eu falava assim, eu queria fazer isso. Gente, é sério, é cortava verdade. O cabelo do mendigo. Não, a gente não cortava, mas... o cabelo que tinha que cortar, eles não queriam cortar. Fazer a barba, não pode. Mas tem congregação que faz isso. Deixando bem claro, né, sobre tudo isso, que existem várias congregações. Você falou que nunca mais vou comprar um biscoitinho de freira, mas assim, avalia, gente. Eu quero ver de onde vai o meu dinheiro. Não, é isso. Quero ver pra onde vai. Isso, você tem que avaliar. Essa é a minha pergunta. Eu quero tem que avaliar pra onde vai o dinheiro. Não, então, porque assim, senão as pessoas vão achar que eu tô falando pra não ajudar as obras de caridade dos religiosos, né? E eu não posso fazer isso, porque, tipo, tem várias congregações que ajudam as pessoas. Então, deixando bem claro isso. Cada instituição tem a sua história, cada um faz a sua coisa. Então, o que vocês têm que fazer quando você vai doar? Saber pra que você tá fazendo? Vai lá investigar. Vai lá querer ver as contas, me mostra as contas do convento, me mostra pra onde está indo esse dinheiro. Esse hábito aí tá com seda demais. Pode ter certeza que o dia que você for vai ter uma comida ótima, uma refeição excelente. Não, por exemplo, se vocês forem no convento, vocês vão ser super bem recebidos. Se vocês forem, agora se vocês se vestirem de mendigo, faz uma experiência um dia, vai num convento, vai todo chique bem vestido. Depois você se veste de mendigo, vai lá e bate na porta. Lá tem a história ao contrário, né? Porque antigamente me falava, você tem que dar dinheiro pro mendigo, porque se for Jesus fantasiado de mendigo... Não tem nada disso. Ele é a cara de Jesus. Ele vai brilhar. Não, cabelo grande, não é a verdade. Lá eles falam assim, se Jesus fantasiasse de playboy, você tem que dar dinheiro. Não, e se for de mendigo, eu tenho certeza, pelo menos. Por exemplo, vou falar outra verdade aqui do convento, que elas vão ficar muito bravas comigo. Elas têm um sítio, né? E nesse sítio tem uma casa enorme, um castelo. Tipo aquelas casas do Campos do Jordão, sabe? Que aquelas construções. Foi um cara que era da Petrobras que eu falei que a gente tinha que rezar para ele que ele construiu essa casa. E a primeira casa que foi construída nesse sítio era uma casa muito simples que os freis moravam. E lá hoje ainda tem um outro convento cheio de vitrais, coisa mais chique. E elas pedem doação para construir um muro para esse sítio. Só que quando elas pedem doação, elas não mostram essas duas casas poderosas, elas mostram a casa dos freis. E eu já entrei no site, já procurei, falei, eu quero ver as duas casas grandes. Então elas não mostram a realidade, gente. É a verdade.
Elas ficam nas outras, nas Claro, boas. absolutamente. Os coitados dos freios na casa ruim. Não, os freios têm outro sítio, eles já saíram Aquela casa dali. ruim, ninguém fica. Não, ali fica tipo se você fazer um retiro. Os leigos. Os caras pagarem E os ainda. leigos, os leigos pobrezinhos, né? Sei. Esse sítio é ali em Parelheiros, no meio da favela. Então existem as mansões ali no meio e em volta aqueles barraquinhos. E aí a irmã que fez a propaganda pedindo dinheiro, ela falou assim: eu gostaria de pedir que se vocês pudessem ajudar a construir um muro para proteger as nossas irmãs e as pessoas que vêm fazer retiro na nossa casa, porque a gente sempre é roubado, ou seja, a comunidade que mora em volta são os bandidos e precisa proteger. Mas as duas gente. melhores casas ali é das freiras e dos traficantes, quer dizer, porra. Não, os traficantes. É complicado, é complicado. É uma região, assim, muito pobre, é barraquinho mesmo. Aí eu falo, se você me perguntar qual o trabalho que elas fazem ali, naquela comunidade. Tem Netflix? Aí é o meu ponto. Elas devem ter, Com certeza tem. Absoluta. Com Essas certeza. têm, né? Mas esse é o meu ponto. Se não faz caridade, estão fazendo o quê? Essas madres aí também. E Rezando, dois. pô. Na verdade, elas Rezar, rezam, aquela elas criam... Elas fazem pregações de retiros, entendeu? Então, elas trabalham com a linha da espiritualidade. Elas têm hoje um CCA, né? Um centro que atende criança e adolescente. Aí, esse centro criança e adolescente, elas conseguiram pessoas para ser os benfeitores que mantêm essa obra. Mas não é o convento em si que mantém. Por exemplo, a pessoa comprava biscoitinho achando que ia pro orfanato. Não ia para as irmãs mesmo, entendeu? Porque as obras sociais que elas têm os benfeitores que bancam. Mas só que elas usam essa imagem como se fosse delas, entendeu? Então, assim, elas fazem pregações de retiro, mas a obra social mesmo é muito pouco, porque não é o carisma, porque é Carmelo é mais espiritualidade, então é retiro, é catequese, é atendimento de oração, entendeu? É mais nessa linha. Mas rola tipo umas irmãs Robson, assim, que, sei lá, ostenta e viaja e drogas. Elas e, têm, tipo assim... Drogas é sei bom. lá, prostituta. No começo eu não do sei. ano- Freira do MD. Eu não Não, sei. elas têm uma Freira casa que Cordão elas de Ouro. ganharam de doação no Rio de Janeiro, que tem até uma piscina, acho que com borda infinita. Ô, Que é uma louco. carta de... É uma coisa assim, de É que retiro. já junta com o céu Não, de e aí Jesus. uma ex-irmã Já vai foi na minha enganar. casa e falou assim: você viu a irmã fulana no Stories? Eu falei, não tenho essas irmãs. Aí ela foi me mostrar a história. A irmã era férias das irmãs, a irmã tava com tipo, uma taça como se fosse um drink, com um padre. Aí ela levantava a taça e fazia assim: tem vida melhor, mas não quero, alguma coisa. era um- Foi Deus quem me deu. Não, ou tem vida mais pobre, eu não sei, ostentando assim. Aí eu olhei aquilo, eu falei assim, gente. Aí eu falei assim, gente, tipo assim, não que. Então fala, eu não vou fazer voto de pobreza, você tá Uhum. entendendo? Então assim, vamos viver a realidade, porque o religioso consagrado, ele faz voto de pobreza, castidade e obediência. Entendeu? E pobreza não é ser miserável, não é ser mendigo, na verdade. Mas também não é você ostentar, entendeu? Porque eu acho que se você tá falando que você é uma coisa, aí você pede o dinheiro, que nem desse convento, uma irmã. Eu quero agradecer fulana de tal, porque ela doou R$10 pra gente. Olha, foi o último R$10 que ela tinha na conta dela. E depois ela conseguiu um emprego. Olha como que você estimula a pessoa a doar o seu último R$10, porque depois que ela doou os R$10, ela conseguiu um emprego, entendeu? E a gente ali, quando eu tava, a gente não podia doar biscoitinho. Ainda eu falava pra minha mestra de novice, ela falava assim, Bruna, então você pede. A minha mestra de novice era maravilhosa. Ela falava assim, então quando você for sair pra vender, você pede autorização pra mim, a irmã Fé, que aí eu te dou autorização e aí você pode dar. Então a minha mestra me dava autorização pra dar, mas é porque ela era um caso à parte, entendeu? Mas ela era, tipo, criticada. Ela só se lascou no convento. Até hoje ela só se lasca. Ela é tão de Deus que ela tem a missão de cuidar da madre superiora. Tipo, ela se colocou pra cuidar da madre porque ninguém quer cuidar. Essa é a verdade. Porque ela é chata. É porque ela foi destituída do cargo, né? A madre superiora foi destituída. Nossa, vão cair matando em cima de mim. Quem ouvir? Então, qualquer coisa você vem pra cá. Vão cair matando porque eu tô contando muita coisa. Mas... eu vou falar. Bem, Deus é tá a do verdade. seu lado. Verdade, Não, é porque ué, assim, não a tem madre problema. superiora dessa instituição que eu tava, ela foi destituída. Ela saiu, o Vaticano fez uma intervenção canônica, então eles tiraram ela de superiora geral. Isso porque ela tinha sido eleita vitalícia. Ela ia ficar até morrer. Aí o Vaticano fez uma investigação. Mataram ela. Não, ela só podia... Acabou, resolveu. Não, é porque ela deu um jeitinho no capítulo que fizesse com que ela fosse eleita até ela morrer. Então ela só sairia do cargo morta. Mas aí não aconteceu, porque aconteceu... Quando eu saí, quando a minha outra amiga saiu, foram saindo um monte, aí foi vindo os escândalos, né? Então ela saiu. Ela ficou 5 anos longe da comunidade, nenhuma freira podia ter contato com ela, e ela teve que ficar numa congregação que não era dela. Só que aí agora ela voltou.
Só que ela não pode circular no meio das freiras, então ela tem uma casinha específica para ela. E quem que cuida dela? A irmã Fé. Por quê? Porque a irmã Fé entrou com 14 anos, a irmã Fé tem um coração maravilhoso, então ela acredita que essa é a missão dela. E ela vai lá cuidar da madre, e tenho certeza que deve estar passando por muitas dificuldades por isso, mas é uma pessoa verdadeira, ela faz isso verdadeiramente. Então, assim, é complicado, porque nem as próprias irmãs de dentro do convento valorizam a fundadora. Aí eu falo, por quê? Porque quando a madre estava... ninguém queria cuidar dela, chegava o dia da fundação, elas tiravam uma fotinho com o quadro da madre. Então, elas faziam um altar, colocavam o quadro da madre, porque ela é a fundadora, e tiravam 30 anos de fundação. Vou falar o nome, porque eu faço questão de falar, sabe por quê? Porque eu não quero que as pessoas fiquem pensando, comunidade tal, tal, tal. Não, as Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Então, falava assim, 30 anos da fundação das Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Tirava foto com a Madre Maria José. Só que a Madre Maria José tá viva. Ela tá viva, mas só que ninguém queria, pegar ela e cuidar dela. Então, pagavam pra ficar em outro convento. Aí eu te falo, onde está a verdade? Eu sei que isso vai gerar uma grande polêmica, eu sei que elas podem até querer me processar, mas é a verdade. Então, eu tô só contando a história, entendeu? Sim. Então, assim, é difícil. Eu queria que a minha vida fosse uma outra história, eu queria contar outras coisas, mas infelizmente é essa a verdade. Caramba. É a verdade. Gente, é muita imagem, entendeu? Fundador, é muita imagem. É o que eu falo, que as pessoas têm que enxergar a igreja com a realidade. Qualquer instituição, na verdade, todas as religiões, né? Existe o líder religioso, ele tá muito, assim, em volta de uma imagem criada, entendeu? De uma fantasia. Porque quando você vai olhar verdadeiramente, não é nada daquilo. Então, acho que a gente tem que buscar a essência, sabe? Não a propaganda, a imagem em si, mas a essência, é mergulhar no profundo. Aí sim, porque Jesus, ele é maravilhoso. Se você for estudar a Bíblia, você pegar o cristianismo essência, maravilhoso. Quando que surgiu o catolicismo? No século IV, né? Quando o Império Romano falou, não, agora vocês podem ser cristãos. E aí, houve toda a questão, até, por exemplo, a estrutura da igreja, a veste do Papa, a inspiração do Império Romano, aqueles tronos, toda aquela coisa, é tudo uma inspiração. Só que as pessoas mais simples sabem? Não sabem. Não têm conhecimento. Né? Aí quando você falou do filme que acontece lá na Escócia, né? Não sei se tem alguma coisa a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Porque onde que está a origem de tudo isso? Lá na Europa. Onde que está a sede da Igreja Católica? Em Roma, né? Então é o berço do cristianismo, é a Europa. Então tudo que a gente tem aqui hoje é tudo influência disso. Então tem tudo a ver. O convento que está aqui veio da onde? Veio da Europa. Da onde que veio o Carmelo? Toda a influência. Santa Teresa de Jesus, que é a fundadora do Carmelo, é espanhola. Santa Teresinha do Menino Jesus, francesa. Então é tudo. Então, provavelmente esse filme, não sei o que passa nesse filme, mas pode ter muitos elementos que são verdades. Não sei se é como que funciona, não assisti, mas com certeza muita coisa ali não vem do imaginário, vem de coisas que as pessoas ficaram sabendo, né? É isso, dia 27 de julho no cinema. Nós já fiz Obrigado aqui, você viu? Ela sabe o que ela tá falando. O filme é excelente. Vai assistir dia 27 de julho lá, o Convento, o filme. A gente segue no Instagram, Imagem Filmes também.